Querido filho, querida filha, seja muito bem-vindo a esse momento de oração. Essa é a oração para alcançar uma graça muito difícil, por algo impossível. Vamos rezar juntos? Se você é novo, nova nesse canal, convido você a já se inscrever aqui no canal do Padre Adriano Zandoná e a ativar o sininho das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. Também deixa a sua curtida nesse vídeo e deixa aqui nos comentários, filho, filha, seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações pelas quais você quer oração, que nós rezaremos com muita alegria. Essa é a oração para conquistar algo, uma graça muito impossível, muito difícil, algo difícil. Eu já deixo bem claro que as coisas acontecem, claro, se elas estão dentro do projeto de Deus. Nós não forçamos Deus, nem obrigamos Ele a fazer o que nós queremos, né? Nós rezamos para que Deus faça aquilo que a gente deseja, mas a vontade dEle somente que acontece. Contudo, não desanime, porque Jesus mesmo disse, Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate a porta lhe será aberta. Quem de vós, se o filho lhe pede um peixe, lhe dá uma cobra, ou se lhe pede um pão, lhe dá um escorpião? Ora, vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará coisas boas, dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Saiba de uma coisa, independente da sua situação, como está a sua vida hoje, Deus ama você. É, você mesmo. Deus te ama, filho, filha, como você é. Você é um filho de Deus e Ele não desiste de você. E Ele quer você feliz, Ele quer te atender. Eu não sei qual é essa graça difícil, esse impossível, esse milagre pelo qual você está clamando. O que eu sei é que aquilo que é importante para você é importante para Deus. E que Ele quer te atender, porque Ele é um pai bom e você é um filho, uma filha. Claro, tudo tem o tempo de Deus, mas Ele pediu para a gente pedir, então nós vamos tomar posse dessa palavra e vamos clamar. Ele pediu, Ele disse que Ele quer nos atender, né? Tem uma passagem tão linda do Evangelho de João, capítulo 16, na qual Jesus diz assim, olha, peçam para que vocês recebam o que vocês estão pedindo e a vossa alegria seja completa. Vocês ainda não estão pedindo. Peçam que eu quero dar a vocês para que a vossa alegria seja completa. Deus quer te atender, filho, filha. Ele quer te ajudar. E não é na primeira oração que as coisas acontecem. Não é no primeiro momento. Não, não. Eu aconselho você a, no mínimo, por 9 dias seguidos, fazer essa oração aqui comigo, como se fosse uma novena, um propósito de oração. No mínimo 9 dias. Pode continuar mais. Mas venha receber e fazer essa oração. Para que você alcance, é preciso ter perseverança na oração. Perseverança, não é a primeira oração, é perseverar. Em cada oração Deus vai fazendo um pedaço do milagre, até que o mosaico fique completo e você possa receber tudo que Deus preparou, sabe? E também compartilha com seus amigos, os seus grupos de WhatsApp essa oração, para que mais pessoas façam essa corrente de oração por esse milagre, por essa causa impossível. Talvez esse milagre é a cura de alguém, é o emprego, é a reconstrução de um relacionamento, é o dinheiro para pagar uma conta. Deus é poderoso. Jesus é mais forte, Ele é mais poderoso que os seus medos, seus problemas, suas contas, do que aquilo que te limita. O Senhor é poderoso, Ele é fiel, tá? Ele é fiel. Então creia, Ele vai realizar. Ele pode realizar aquilo que está de acordo com a vontade dEle, mas Ele nos deu esse espaço também, né? Para que nós peçamos. O Padre vai começar lendo esse versículo que verdadeiramente vai
suscitar a fé no nosso coração. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha só, sem a fé é impossível agradar a Deus. Então, filho, filha, eu te convido a crer. E mesmo que a sua fé é pequena, milagres acontecerão. Por quê? Outro versículo, Lucas 1, 37. Pois nada é impossível para Deus, e nada é nada. Sabe esse seu problema enorme aí? Ele não é nada diante desse Deus poderoso que te ama, que te escolheu e que nunca vai te abandonar. Faça essa oração agora, repetindo depois do Padre. Senhor Jesus, mas repita com fé, com autoridade, com coragem, com consciência, sem fazer outras coisas ao mesmo tempo. Senhor Jesus, eu invoco o Teu nome sobre mim e eu tomo posse da Tua palavra, que diz que para Deus nada é impossível. Eu também tomo posse, Senhor, da Tua palavra que diz: pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta. Obrigado porque o Senhor é um Pai bom, que me ama, que quer me ajudar, que quer me atender. Obrigado porque o Senhor nunca desiste de mim. Jesus, eu te apresento agora este meu impossível, este milagre que eu preciso, essa graça muito difícil. Jesus, em Teu nome, eu suplico, realiza isso que é impossível para mim. Faz esse milagre, Senhor. Para o Senhor nada é muito difícil. Cura essa pessoa. Abre essa porta. Restaura esse relacionamento. Providencia, Senhor, o que eu preciso. O Senhor sabe o quanto eu estou angustiado, até desesperado muitas vezes, mas eu escolho me refugiar em Ti, Jesus. Eu busco o Senhor, não as falsas doutrinas, não as mentiras desse mundo. Salva-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Liberta-me, Jesus. Assim como o cego de Jericó clamou a Ti, gritou a Ti, e o Senhor parou, foi até ele e o curou da cegueira. Hoje eu clamo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, salva-me. O meu refúgio é o Senhor.
A minha fortaleza é o Senhor. Eu me humilho, Jesus, na Tua presença. Sozinho eu não consigo resolver essa situação. Olha para mim, Senhor. Intervém nessa situação, Pai. Em nome de Jesus. Realiza isso que é muito difícil para mim. Em nome de Jesus. Quebra esta corrente. Derruba esta muralha, Pai. Em nome de Jesus. Como fizeste no cerco de Jericó. Quebra as correntes e algemas do vício, da doença, do adultério, da dívida, da depressão, da ansiedade. Intervém, Pai, em nome de Jesus, nessa causa judicial que está quase perdida. Reverte essa situação, Senhor. Faz o milagre acontecer, Pai. Em nome de Jesus. Eu me humilho na Tua presença. O Senhor é a minha única chance. A minha única salvação. Nada é impossível para Ti, Senhor. Nada é impossível para Ti, Senhor. Nada é impossível para Ti, Senhor. Tu és o Deus do milagre. Tu és o Deus da cura, da libertação. O Senhor ressuscitou mortos. O Senhor libertou pessoas oprimidas pelo inimigo. O Senhor abriu o mar vermelho e os hebreus atravessaram a pé enxuto. O Senhor fez grávidas, aliás, mulheres estéreis, engravidarem. O Senhor curou cegos, paralíticos, leprosos. O Senhor pode tudo. A minha fé está em Ti, Jesus. E eu sei que eu verei a vitória, que eu terei a vitória, que as muralhas vão cair, em nome de Jesus, porque o meu Deus é maior que o sofrimento que eu estou passando. O meu Deus é maior que a enfermidade, que a doença. O meu Deus é maior do que a dívida, do que o desemprego. O meu Deus é maior que a depressão, que a tendência suicida. O meu Deus é maior do que essa perda que eu tive. O meu Deus é maior do que os meus problemas e impossíveis. E eu sou um vencedor em nome de Jesus. E eu terei a vitória em nome de Jesus. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, porque o meu Deus é um Deus de vitórias. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor já está agindo nessa situação difícil pela qual eu estou orando.
O Senhor já está fazendo a tua obra. E eu confio em Ti. E sei que o Senhor fará o que é melhor para mim e para os meus. E que a minha oração nunca é em vão. Se não acontecer do jeito que eu quero, na hora que eu quero, o Senhor vai usar essa oração em outra área que eu preciso até mais, e vai fazer um milagre ainda maior, que eu sequer podia pedir ou pensar. Obrigado porque o Senhor tem o melhor para mim. E o teu melhor na minha vida vai chegar. E eu verei a vitória em nome de Jesus. A minha família verá a vitória em nome de Jesus. O Senhor vai realizar o que é impossível para mim. Eu creio, eu tenho fé. O Senhor está na barca da minha vida. E ela não vai afundar em nome de Jesus. O Senhor vai tirar um bem maior desta enfermidade, deste problema, desta situação. Nenhum problema é difícil demais para o Senhor. O Senhor já está abrindo o mar. O milagre está a caminho, em nome de Jesus. Eu creio e professo que eu sou de Jesus, que Ele é o meu Senhor, que os anjos dele combatem ao meu favor, e que eu vencerei em Cristo, com Cristo e para a glória de Deus. Vem Espírito Santo, vem com poder, encha-me, batiza-me, dá-me a tua sabedoria, dá-me a tua unção, fortalece e renova a minha fé e a minha confiança em Deus. Quero ser sempre conduzido por Ti, Espírito Santo. Eu me consagro a Ti e verei a vitória em nome de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, filho, filha, sobre essa situação, esse impossível. Creia, o milagre está a caminho, Deus está fazendo. Que desça e permaneça para sempre sobre vós e sobre a água que vós apresentais, para que se torne água bênção sacramental, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Filho, filha, como o Padre disse, no mínimo por 9 dias seguidos, venha fazer essa oração. É um propósito, uma corrente de oração. Diante de Deus tem muita força, uma novena, tá? E compartilhe agora o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, para que mais pessoas recebam essa oração e rezem nessa mesma intenção. Manda para elas, por exemplo, se é um filho doente, olha, reza essa oração durante 9 dias pela cura do Michael, do Mateus, do Felipe, enfim, do seu filho. Apresenta a intenção e pede para mais pessoas se unirem em oração, no mínimo 9 dias, tá bom? E se você é nova aqui no canal, por gentileza, inscreva-se agora no canal, tá? Dá essa força para a evangelização aqui. Ativa o sininho das notificações para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E deixa já o seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo. Assim o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e vai levar essa bênção, essa oração a mais pessoas, vai mostrar isso a mais pessoas. E deixa aqui nos comentários, filho, filha, o seu pedido de oração. O nome das pessoas, a situação impossível, escreve aqui que eu vou rezar todos os dias por essa intenção. Deus ilumine você. Amado filho, amada filha, Deus abençoe você. Hoje, 15º dia do nosso projeto Leia a Bíblia Comigo em um Ano. Tenho certeza que está sendo maravilhoso para você. Olha, quero convidar você, filho, filha, a ser fiel, a ser perseverante. Olha, ler a Bíblia, estudar a Bíblia é como um relacionamento. Vamos supor que você seja casado, casada, ou tenha um amigo, ou more com seus irmãos. Tem dia que você chega em casa
e está empolgado, tem um monte de coisa para contar para sua esposa, para o seu esposo, para o seu irmão. Tem dia que você escuta mais o seu irmão, tem dia que vocês nem falam nada, vocês estão tomando café ali. Um dia vocês contam coisas importantíssimas, um dia vocês contam coisas do dia a dia. Ah, peguei o ônibus, fui na faculdade, comprei carne, lavei a roupa. E tem dia que vocês não falam nada, vocês só estão ali convivendo. E fazer o estudo bíblico é mais ou menos assim. Tem dia que o estudo bíblico, a palavra vai te tocar e vai te elevar para um outro nível, vai mexer com você, vai virar você de ponta cabeça. Tem dia que ela vai falar de coisas triviais, coisas do dia a dia. Olha, como responder às pessoas, como lidar com o trabalho. E tem dia que parece que ela nem está falando, mas ela está falando. Por quê? Porque é um relacionamento. É que nem quando você está do lado da sua esposa, você não olha para sua esposa que está quieta, ou para o seu esposo que está quieto, ou para o seu filho que está quieto e fala assim, você morreu, você não está falando nada, respira. Você sabe que ele está vivo, ele está ali, só dele estar do seu lado, já é uma manutenção do relacionamento, não é verdade? Então o estudo bíblico é assim, não espere que todo dia vai ter aquela palavra que vai mexer com você, né? Não, é comum, né? É um relacionamento. Ó, veja bem, outra informação importante, que desde ontem, até ontem, eu usei a tradução da Bíblia da CNBB. A partir de hoje em diante, eu vou usar a tradução da Bíblia da Ave Maria, que é a Bíblia católica que aparece na internet, para ficar mais fácil, quem quiser ler com a Ave Maria, né? Sobretudo Bíblia católica Ave Maria, que aparece na internet. Ou, se a sua Bíblia não estiver batendo com o que eu estou lendo, lê o que está aparecendo aí no vídeo. Está aparecendo também a minha tradução aí no vídeo da Bíblia. Porque, gente, a palavra de Deus é uma só, mas existem diferentes traduções. A Bíblia Ave Maria, o tradutor da Ave Maria traduziu de um jeito, o tradutor da Bíblia CNBB traduziu de outro jeito, porque a Bíblia originalmente foi escrita em hebraico e grego. Então nós temos traduções, né? E quem já trabalha com tradução, sabe que às vezes tem 3 possíveis palavras que você pode usar, você escolhe uma, enquanto o outro tradutor escolhe outra, mas é a mesma coisa, o mesmo sentido, apesar de ter uma palavra ou outra diferente, dependendo da tradução. Gente, hoje nós vamos ler Gênesis 29 e 30, Gênesis 29 e 30, e também, se nós não lermos, você vai ficar com a tarefa de ler Jó, capítulo 19 e 20. Por isso que é importante ter um parceiro de estudo bíblico, para você se motivarem mutuamente, né? Então, peça a Deus para colocar um parceiro para você fazer o estudo bíblico, se você ainda não tem. Talvez alguém da sua família, para todo dia você partilhar, mandar um áudio. Ou faz um grupo no WhatsApp de estudo. Vocês se reúnem uma vez por semana, cada um partilha um dos dias, o que entendeu, o que ficou forte, né? E enquanto isso vão partilhando aí no grupo, né? Mandando áudios, etc. Gênesis capítulo 29. Jacó pôs-se de novo a caminho e foi para a terra dos filhos do Oriente. Olhando em torno de si, viu no campo um poço junto do qual estavam deitados 3 rebanhos de ovelhas. Esse poço servia de bebedouro para os rebanhos, mas sendo grande a pedra que cobria a abertura do poço. Somente a removiam de cima quando todos os rebanhos fossem recolhidos. Davam então de beber aos animais e recolocavam a pedra no seu devido lugar. Jacó disse aos pastores: meus irmãos, de onde sois? Somos de Harã, responderam. Conheceis porventura Labão, filho de Nacor? Sim. Como vai ele? Vai muito bem. E eis justamente sua filha Raquel que vem com o rebanho. É ainda pleno dia, tornou Jacó, e não é hora de se recolherem os rebanhos. Dai de beber às ovelhas e levai-as de novo ao pasto. Não o podemos, responderam eles, antes que todos os rebanhos estejam reunidos. Tiramos então a pedra de cima do poço e damos de beber aos animais. Falava ainda com eles quando chegou Raquel com o rebanho de seu pai, porque era pastora. Logo Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, aproximou-se, rolou a pedra de cima da boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão. Depois beijou Raquel e pôs-se a chorar. Contou-lhe que era parente do seu pai e filho de Rebeca, e ela correu a anunciar isso ao seu pai. Tendo Labão ouvido falar de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o, e o conduziu à sua casa. Jacó contou-lhe tudo o que tinha passado. E Labão disse-lhe: sim, és tu de meus ossos e de minha carne. Jacó ficou em casa dele 1 mês inteiro. E Labão disse-lhe: acaso por que és meu parente,
Acaso porque és meu parente me servirás de graça? Dize-me que salário queres. Ora, Labão tinha 2 filhas. A mais velha chamava-se Lia, a mais nova Raquel. Lia tinha os olhos ternos, e Raquel era bela de corpo e de rosto. Jacó, que amava Raquel, disse a Labão: Eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. É melhor, respondeu Labão, dá-la a ti do que a outro. Fica comigo. Assim Jacó serviu por Raquel 7 anos, que lhe pareceram dias. Tão grande era o amor que lhe tinha. Disse, pois, a Labão: Dá-me a minha mulher, porque está completo o meu tempo e quero desposá-la. Labão reuniu todos os habitantes do lugar e deu um banquete. Mas à noite conduziu Lia a Jacó, que se uniu com ela. E deu à sua filha Lia, sua escrava Zelfa. Pela manhã, viu Jacó que tinha ficado com Lia, e disse a Labão: Que me fizeste? Não foi por Raquel que te servi? Por que me enganaste? Aqui, respondeu Labão, não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Acaba a semana com esta, e depois te darei também sua irmã, na condição de que me sirvas ainda 7 anos. Assim Jacó acabou a semana com Lia, e depois lhe deu Labão por mulher sua filha Raquel, dando por serva a Raquel sua escrava Bala. Jacó uniu-se também a Raquel, a quem amou mais do que Lia, e serviu ainda por 7 anos em casa de Labão. O Senhor, vendo que Lia era desprezada, tornou-a fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Lia concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Ruben, porque dizia ela: O Senhor olhou a minha aflição, agora o meu marido me amará. Concebeu de novo e deu à luz a outro filho. O Senhor, disse ela, vendo que era desprezada, deu-me ainda este, e pôs-lhe o nome de Simeão. Concebeu ainda e deu à luz a mais um filho. Desta vez, disse ela, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei à luz 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Concebeu ainda e deu à luz um filho, e disse: Desta vez louvarei ao Senhor, e chamou-o Judá. Depois cessou de ter filhos. Gênesis, capítulo 30. Raquel, vendo que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã. Dá-me filhos, disse ela ao marido, senão morro. E Jacó irritou-se com ela. Acaso, disse ele, posso eu pôr-me no lugar de Deus que te recusou a fecundidade? Ela respondeu: Eis a minha serva Bala, toma-a, que ela dê a luz sob os meus joelhos, e assim por ela terei também filhos. Deu-lhe, pois, por mulher sua escrava Bala, da qual se aproximou Jacó. Bala concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Disse-lhe então Raquel: Deus fez-me justiça. Ele ouviu a minha voz e deu-me um filho. Por isso o chamou de Dan. Bala, escrava de Raquel, concebeu de novo e deu à luz um segundo filho a Jacó. Raquel disse: Lutei contra minha irmã junto de Deus e venci. E deu ao menino o nome de Neftali. Lia, vendo que não concebia mais, tomou sua escrava Zelfa e deu-a por mulher a Jacó. Zelfa, escrava de Lia, deu à luz um filho a Jacó. Lia disse: Que sorte! E chamou-o Gad. Zelfa, escrava de Lia, deu à luz um segundo filho a Jacó. Lia disse: Que felicidade! As mulheres me chamarão ditosa. E chamou-o Azer. Um dia, por ocasião da ceifa, Ruben saiu ao campo e, tendo encontrado umas mandrágoras, levou-as à sua mãe Lia. Raquel disse a Lia: Rogo-te que me des as mandrágoras do teu filho. Lia respondeu: Já não é o bastante teres tomado meu marido, para que queiras ainda as mandrágoras do meu filho? Pois bem, tomou Raquel, em troca das mandrágoras do teu filho, que ele durma contigo esta noite. À noite, quando Jacó voltou do campo, Lia saiu-lhe ao encontro. Vem comigo, disse-lhe ela, eu te aluguei em troca das mandrágoras do meu filho. E Jacó dormiu com ela aquela noite. Deus ouviu Lia, que lhe concebeu, e deu à luz um 5º filho a Jacó.
Deus, disse ela, recompensou-me por ter dado a minha escrava ao meu marido. E o chamou Issacar. Lia concebeu ainda e deu à luz um sexto filho a Jacó. E disse-me, Deus deu-me um belo presente. Agora o meu marido habitará comigo, pois que lhe dei à luz 6 filhos e o chamou Zabulon. Depois disso deu à luz uma filha, a quem chamou Dina. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e tornou-a fecunda. Raquel concebeu e deu à luz um filho. Deus, disse ela, tirou o meu opróbrio e chamou José, dizendo, deu-me o Senhor ainda outro filho. Dê-me, Senhor, ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, Jacó disse a Labão, deixa-me partir para minha casa, na minha terra. Dá-me minhas mulheres e meus filhos, pelos quais te servi, a fim de que eu me vá. Tu sabes quanto tempo servi em tua casa. Labão respondeu-lhe, se achei graça aos teus olhos, reconheço que o Senhor me abençoou por causa de ti. Fixa-me o que devo dar-te, ajuntou ele, e eu te darei. Jacó disse-lhe, tu sabes como te tenho servido e como aumentaram os teus rebanhos graças a mim. Tinhas pouca coisa antes da minha chegada e tudo aumentou depois. O Senhor abençoou-te a cada um dos meus passos. Abençoou-te a cada um dos meus passos. Agora, quanto a mim, quando trabalharei eu para a minha casa? Que te hei de dar? Disse Labão. Jacó respondeu, não me darás nada. Se aceitas o que te vou propor, continuarei a apacentar e guardar o teu rebanho. Hoje eu vou passar no meio de todos os teus rebanhos e pôr à parte entre os cordeiros todo animal manchado, malhado ou negro. E entre as cabras tudo que é manchado ou malhado. Isto será meu salário. Minha justiça testemunhará em meu favor para o futuro. Quando vieres verificar o meu salário, tudo que não for malhado ou manchado entre as cabras e negro entre os cordeiros, será considerado como roubado. Está bem, disse Labão, seja como dizes. Naquele mesmo dia pôs ele à parte os bodes malhados e manchados, todas as cabras malhadas ou manchadas, todas aquelas que estavam marcadas de branco e todos os cordeiros negros. Confiou-os aos seus filhos e pôs à distância de 3 dias de jornada entre ele e Jacó, o qual apacentava o resto do rebanho de Labão. Jacó tomou então as varas verdes de álamo, de amendroeira e de plátano, tirou-lhes parte da casca, dizendo, faixas brancas, deixando a nu o ramo. Colocou as varas assim preparadas sob os olhos das ovelhas, nas pias e nos bebedouros onde vinham beber. Indo a beber, estavam em calor. E como entrassem no calor do coito, diante dessas varas, concebiam cordeiros riscados e manchados e malhados. Jacó punha-os à parte, e voltava à face dos animais para o que era malhado e negro no rebanho de Labão. Constituiu assim rebanhos para si, que não se misturaram aos de Labão. Além disso, Jacó só punha suas varas nos bebedouros sob os olhos das ovelhas em calor, a fim de que seu coito se fizesse perto das varas, quando se tratava de ovelhas vigorosas. Quando eram fracas, não punha as varas, de sorte que os cordeiros raquíticos eram para Labão e os vigorosos para ele. Esse homem tornou-se assim extremamente rico, e teve muitos rebanhos, escravas e escravos, camelas e jumentos. Veja bem, filho, filha, lemos hoje. É grande a passagem, então vai passar um pouquinho de 15 minutos, né? Acabou agora, já quase 15 minutos. 29 e 30 de Gênesis, e você tem como tarefa, amado, ler depois ainda Jó, né? O livro de Jó, como eu falei no início, que é Jó 19 e 20. Veja bem, olha, nós vemos, é estranho, é diferente, né? Algumas coisas aqui, porque é o pensamento do homem oriental, povo tribal no Antigo Testamento, eles não tinham a compreensão que a gente tem, né? Mas a gente vê aqui, gente, um justo juízo de Deus. Porque eu não sei se você se incomodou quando a gente vê que Jacó adquiriu o seu direito de primogenitura roubando o seu irmão Esaú, né? Eles enganaram o pai velho e cego. Então, você pode pensar assim, mas Jacó fez isso e se deu bem? Não, ele fugiu do irmão e ele foi para a terra do tio dele, Labão, né, do parente dele ali. E aí ele pagou caro, porque é como se fosse um juízo de Deus. Ele trabalhou 7 anos para casar-se com Raquel, porque era o dote que se pagava na época. O pai
dando uma desperto, lhe deu a filha mais velha. E você vê, a Bíblia disse que a Raquel era bonita de corpo e de rosto. E a Lia tinha os olhos atraentes. Então você imagina, é uma maneira de dizer, olha, o resto, tirando os olhos, né, não era tão bonito assim. Mas o pai dela, Labão, deu a primeira filha e falou, olha, você trabalhou 7 anos, eu te dou a minha primeira filha porque esse aqui é um costume na minha região. Mas era mentira, ele tinha combinado com Jacó, Raquel. Ele me disse, então trabalha mais 7 anos para eu te dar Raquel. Então Jacó como que pagou, né? Foi um juízo de Deus ali sobre ele. Porque o que a gente faz passando o outro para trás, a gente vai pagar. E depois a gente vê a mesma história se repetindo, né? Jacó é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Os 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E aqui, no capítulo 30, está narrando a história das 12 tribos, né? Dos 12 filhos de Jacó que deram origem às 12 tribos de Israel, né? Então é bem interessante esse é um ponto que você tem que prestar atenção, porque senão não vai fazer sentido o que a gente vai ler depois. Então presta atenção. Então nós vemos esse juízo de Deus sobre ele. Aí ele teve que trabalhar mais 7 anos para casar com Raquel. Naquela época, gente, a poligamia era permitida, né? Mas você vê a confusão que gera, né? A poligamia. Por isso que nós, no cristianismo, e Jesus na Bíblia diz que o casamento é com uma pessoa só. E é para sempre. Porque imagina, uma fica com inveja, o filho da outra briga, aí o filho desse quer ter mais herança do que o outro, os filhos se matavam, era uma confusão, né? Mas elas cometeram o mesmo erro da bisavó, né? Sara ou Sarai, mulher de Abraão, que não conseguindo engravidar, lhe deu a sua escrava. Olha só que contexto, era outro mundo, né, gente? Era um sistema tribais. Aí eles davam a escrava engravidava, e a mulher dele, que era Raquel, né, que ele amava de verdade, não lhe dava filhos. E depois a irmã também entrou na onda de dar a escrava. Mas enfim, ali nasceram os 12 filhos de Jacó, né? É muito importante, porque dos 12 filhos de Jacó, gente, vai sair, né, Davi, né, as tribos de Israel. Davi é da tribo de Judá, 4º filho, depois eu vou explicar isso mais para frente. E Jesus é filho de Davi, da tribo de Judá. José, né, o pai adotivo de Jesus, era da tribo de Judá. Então isso é muito importante, porque isso está provando que Deus cumpre as suas promessas. Mas voltando, aqui nasceram então, né, os 12 filhos de Jacó. E o José, que foi o filho que ele teve com Raquel, depois na frente Raquel vai dar outro filho para ele, né, Benjamim. Mas José era o mais amado por ele. Por quê? Porque ele era o filho da mulher que Jacó amava, que era Raquel. E não filho de escrava, não filho da Lia, que não era tão amada por Jacó, né? Então, a gente entende lá na frente a inveja dos irmãos com relação a José. O pai fez um manto de muitas cores para José. Então isso motivou ao ódio deles a José do Egito, que foi vendido como escravo. Depois nós vamos ver lá na frente, né? Mas todos aqui são filhos de Jacó. E quem tinha que ter o direito de primogenitura é o primeiro, né? Mas aconteceu que por causa de pecados do primeiro, do segundo, do terceiro, a bênção da primogenitura foi para o 4º, que é Judá. Então o primeiro, o segundo e o terceiro não tiveram a bênção de primogenitura. Por quê? Por causa de pecados, porque eles desobedeceram a Deus, né? Desobedecendo a Deus, eles perderam ali o favor de Deus, né? Como Saul lá atrás. Então veja bem, o 4º filho, gerado aqui por Jacó, né? O 4º filho é Judá. E ele recebeu a bênção do primogênito, né? Recebeu a bênção do primogênito. Ele foi o descendente ali, né? Desculpa, o patriarca que deu origem à linhagem de Jesus. Por isso que a Bíblia, quando ela fala de genealogia, fulano gerou Cicrano, que gerou Beltrano, isso é importante. Veja bem, o primeiro filho a ser gerado foi Rúben, né? Rúben foi o primeiro a ser gerado, depois Simeão, depois gerou, acho que Dan ou Gade, deixa eu conferir aqui, né? Porque os nomes são importantes, claro, é muito nome, mas é importante a gente saber para você saber o que está acontecendo na Sagrada Escritura, né? Depois, o que foi gerado, acho que foi Dan, justamente. Aí depois foi Judá, né? Depois foi Judá. E Judá era o terceiro filho, gente. Justamente, o 4º filho. Então foi Rúben, Simeão, Dan e depois Judá.
Então, Judá é o quarto, mas ele recebeu a bênção de primogenitura, por isso que se diz na Bíblia que Jesus é o leão da tribo de Judá. Porque depois houve promessas que da linhagem de Judá, que recebeu a bênção de primogenitura, a bênção do filho, o primeiro filho, mesmo não sendo, ele recebeu, né? Então você vê, Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão, o filho Isaac de Abraão foi quem recebeu essa bênção, né, da primogenitura, ele era o filho único, né, de Abraão com Sara. Depois, o filho de Isaac, né, que era o filho de Abraão, foi Jacó que recebeu a bênção de primogenitura no lugar de Esaú. E depois, Jacó aqui passou essa bênção de primogênito para Judá, que era o quarto filho. O nome já diz, primogênito era o primeiro filho que nascia. Mas às vezes, por algumas situações, o primeiro filho perdia essa bênção. O que significava essa bênção de primogenitura? Ele era o filho mais velho, então ele teria, por exemplo, ele teria 2 vezes mais herança que os outros, e os outros irmãos teriam que servi-lo, né? Então, isso é interessante você saber que foi Judá. E olha só, você viu que falou da mandrágora, né? O que era a mandrágora? Que era essa planta que tinham se achado, que Raquel queria. Mandrágora, gente, era uma planta herbácea, né? Chamada Mandrágora officinarum, né? Do latim, que quer dizer planta que tem poderes mágicos, se acreditava na época, né? Só para você, uma curiosidade para você entender, tá bom? Agora eu peço que você leia, filho, Jó 19:20, é muito importante, viu? Jó 19:20 é muito importante, é um livro suplementar. Como eu disse, nós vamos nos focar nas principais histórias da Bíblia, mas tem os livros suplementares também. Que desça sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Quero convidar você a escrever aqui nos comentários o que mais te tocou, o que ficou forte para você, de tudo que nós ouvimos aqui. E também se inscreve no canal se você não é inscrito, vem fazer parte da nossa família. Eu posto a homilia todos os dias aqui cedo também. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte. Olá, amado filho, amada filha, muitíssimo bem-vindo à Bíblia em um ano. Leia a Bíblia comigo em um ano, nosso podcast diário aqui no meu canal no YouTube. Hoje nós leremos Gênesis capítulo 31 e 32 e como leitura suplementar, tarefinha de casa, Jó capítulo 21 e 22. Não deixe de ler Jó capítulo 21 e 22. Seja muitíssimo bem-vindo aqui. Se você é novo, nova, convido você a se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações. Sobretudo quem tem mais dificuldade com a internet, pede para o seu neto, para alguém te ajudar a ativar o sininho das notificações. Assim, quando o vídeo entrar, você já vai ser lembrado, o link aí para o seu celular, você só clica no link e já participa, já pode ouvir, né? O vídeo fica mais fácil, tá bom? Olha, se inscreva no canal, aqui tem muita coisa boa para você, também nas nossas redes sociais, o Padre vai sempre partilhando a palavra de Deus, a agenda também. No meu canal tem as pregações minhas no meu programa Para Ser Feliz, no programa Sorrindo para a Vida, tem clipes, tem playlists sobre temas específicos, muita coisa para te abençoar. Vamos lá então, Gênesis capítulo 31 e 32. Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tomou tudo o que é de nosso pai, e à sua custa que se tornou de tal forma rico. Observou também pela fisionomia de Labão que esse não tinha mais para com ele os sentimentos de antes. O Senhor disse a Jacó: volta para a terra dos teus pais, para a tua parentela, e eu estarei contigo. Então Jacó mandou Raquel e Lia virem ao campo junto dos seus rebanhos. Vejo, disse-lhes ele, pelo semblante do vosso pai, que ele não é mais para comigo o mesmo que antes. Mas o Deus de meu pai está comigo. Sabíeis que servi ao vosso pai o melhor que pude,
enquanto ele zombou de mim, mudando 10 vezes o meu salário. Mas Deus não lhe permitiu causar-me prejuízo. Enquanto ele dizia, os animais malhados serão o teu salário, todas as ovelhas davam à luz cordeiros malhados e se dizia, os animais riscados serão o teu salário. Todas as ovelhas davam à luz cordeiros riscados. Foi Deus mesmo que tomou o rebanho de vosso pai para me dar. No tempo em que os animais deviam conceber, eu levantava os olhos e via em sonhos que os bodes que cobriam as cabras eram listrados e malhados e manchados. Um anjo de Deus disse-me em sonhos, Jacó, eis-me aqui, respondi. Levanta os olhos e vê. Todos os bodes que cobrem as cabras são listrados, malhados e manchados. Porque eu vi tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tu me consagraste uma estela e me fizeste um voto. Agora vamos, sai daqui, volta para a terra da tua família. Raquel e Lia responderam, resta-nos porventura ainda alguma parte da herança da casa de nosso pai? Não nos tratou ele como estrangeiras, vendendo-nos e devorando nosso dinheiro? Toda a riqueza que Deus tomou de nosso pai é para nós e para os nossos filhos. Faze, pois, o que Deus te disse. Levantou-se, pois, Jacó e fez montar os seus filhos e suas mulheres nos camelos. Levou todos os seus rebanhos, todos os bens que tinha juntado, o rebanho que lhe pertencia, adquirido em Padã Aram, e partiu para junto de seu pai, Isaque, na terra de Canaã. Raquel, aproveitando o momento em que seu pai fora tosquear as ovelhas, roubou os terafim de seu pai. E Jacó enganou Labão, o arameu, ocultando-lhe a fuga. Fugindo, pois, com tudo que era seu, atravessou o rio e dirigiu para a montanha de Galaad. 3 dias depois, soube Labão da fuga de Jacó. E tomando consigo seus irmãos, perseguiu-o durante 7 dias de marcha, e alcançou-o na montanha de Galaad. Deus, porém, apareceu em um sonho noturno a Labão, o arameu, e disse-lhe, guarda-te de dizer algo a Jacó. Labão alcançou, pois, Jacó. Este havia levantado sua tenda na montanha, enquanto Labão e seus irmãos tinham plantado a sua na montanha de Galaad. Labão disse a Jacó, que fizeste? Tu me enganaste e conduziste minhas filhas como prisioneiras de guerra. Por que fugiste dessa forma e lograste em lugar de me avisar? Eu te teria despedido com manifestações de júbilo e com cânticos, ao som do tamborim e da harpa. Não me deixaste beijar meus filhos e minhas filhas. Procedeste como um insensato. Eu poderia agora fazer-vos o mal. Mas o Deus de meu pai na última noite disse-me, guarda-me de dizer algo a Jacó. E se partiste somente porque tinha saudade da casa paterna, então por que roubaste os meus deuses? Jacó respondeu-lhe, tive medo ao pensar que poderias tirar-me tuas filhas. Quanto aos teus deuses, porém, seja morto aqueles que os tiver consigo. Examina o que está comigo em presença dos nossos parentes, e retoma o que é teu. Ora, Jacó ignorava o roubo de Raquel. Labão entrou na tenda de Jacó, na de Lia e nas das escravas, mas nada encontrou. Saindo da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Esta havia tomado os terafim e colocado-os na sela do camelo. Sentou-se em cima. Labão revistou toda a tenda, sem nada encontrar. Raquel disse ao seu pai, não se irrite o senhor, meu senhor, se não posso levantar-me em sua presença, pois acho-me agora com a indisposição que costuma vir às mulheres. Revistou, pois, mas não encontrou os terafim. Jacó encolerizou-se então contra Labão e acabrunhou de censuras. Qual é o meu crime? Disse-lhe ele. Qual é o meu pecado para que te irrites desse modo contra mim? Revistaste todas as minhas bagagens. Que encontraste do que é teu? Mostra-me aqui em presença dos meus parentes e dos teus, e sejam eles juízes entre nós dois. Há 20 anos estou em tua casa. Tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram. Não comi os carneiros do teu rebanho. Nunca te trouxe os animais estraçalhados pelas feras. Eu os repunha, pois tu o exigias, quer fossem roubados de dia, quer de noite. Eu era queimado de dia pelo calor e de noite pelo frio, e o sono fugia dos meus olhos. Eis já 20 anos que estou em tua casa.
Servi-te 14 anos por tuas 2 filhas e 6 anos pelos teus rebanhos, e 10 vezes modificastes o meu salário. Se o Deus de meu pai, Deus de Abraão, o Deus terrível de Isaque, não se tivesse posto ao meu lado, tu me terias hoje despedido com as mãos vazias. Deus viu minhas penas e meus trabalhos, e na última noite ele se pronunciou. Labão respondeu a Jacó: essas filhas são minhas filhas, esses filhos são meus filhos, esses rebanhos meus rebanhos. Tudo o que vês é meu. Que eu farei agora contra as minhas filhas, ou contra os filhos que elas deram ao mundo? Vamos, façamos juntos um pacto que nos sirva de testemunho a nós dois. Jacó tomou uma pedra, erigiu em estela e disse aos seus parentes: trazei pedras. E tendo juntado muitas, fizeram um monte sobre o qual comeram. Labão chamou Iegar Saaduta e Jacó Galaad. Labão disse: esse monte é hoje testemunha entre mim e ti. E por isso foi-lhe dado o nome de Galaad. E também Masfa, porque Labão disse ainda: que o Senhor nos vigie, a nós ambos, quando nós nos tivermos despedidos um do outro. Se maltratares minhas filhas e se tomares outras mulheres além delas, não é um homem que estará conosco. Mas toma cuidado, pois Deus é que será testemunha entre nós. Labão disse ainda a Jacó: vês que esse monte de pedra e esta estela que levantei entre mim e ti? Este monte é testemunho, e igualmente essa estela, de que eu não ultrapassarei este monte para o teu lado, e que tu não ultrapassarás esse monte e esta estela para o meu lado, para nos fazer mal. O Deus de Abraão, o Deus de Nacor, o Deus de seus pais, seja juiz entre nós. E Jacó jurou pelo Deus terrível de Isaque. Ofereceu um sacrifício sobre a montanha e convidou os seus parentes para comer. Comeram e passaram a noite na montanha. Gênesis 32. No dia seguinte, pela manhã, Labão beijou seus filhos e filhas e abençoou-os e retomou o caminho de sua casa. Jacó prosseguiu seu caminho e encontrou uns anjos de Deus. Ao vê-los, exclamou: é aqui o acampamento de Deus? Por isso, deu àquele lugar o nome de Manaim. Despachou diante de si mensageiros a seu irmão Esaú, na terra de Seir, nos campos de Edom. E deu-lhes esta ordem: eis o que direis ao meu senhor Esaú. Assim fala o teu servo Jacó: habitei em casa de Labão, onde estive até o dia de hoje. Possuo bois, jumentos, ovelhas, servos e servas, e manda agora anunciá-lo ao meu senhor, para encontrar graça diante dele. Os mensageiros voltaram dizendo: fomos ter com Esaú, ele vem ao teu encontro com 400 homens. Jacó foi tomado de pavor e de angústia. Dividiu em 2 grupos a gente que estava com ele, assim como as ovelhas, os bois e os camelos. Se Esaú, disse ele, atacar um dos grupos e o destruir, ao menos o outro se salvará. Depois Jacó disse: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, Senhor que me dissestes, volta para a tua terra, para o meio da tua parentela, e eu te beneficiarei. Eu sou indigno de todos os teus favores e de toda a fidelidade que tendes testemunhado ao vosso servo. Só tinha o meu bastão quando atravessei esse Jordão, e eis que possuo agora 2 acampamentos. Salvai-me, Senhor, vos peço, das mãos do meu irmão Esaú, pois temo que ele me venha atacar, sem poupar nem mãe nem filhos. Entretanto, vós me dissestes: eu te beneficiarei e tornarei tua posteridade inumerável como os grãos da areia do mar. Jacó passou a noite naquele lugar. Escolheu entre os bens que possuía um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas com suas crias, 400 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Entregou-os aos seus servos cada rebanho à parte e disse-lhes: ide adiante de mim, e haja uma distância entre cada rebanho. E deu essa ordem ao primeiro: quando meu irmão Esaú te encontrar e te perguntar quem és e onde vais, e a quem pertence o rebanho que conduze, responderás: pertence ao teu servo Jacó. É um presente que ele manda ao meu senhor Esaú. Ele mesmo vem atrás de nós.
Deu a mesma ordem ao segundo, ao terceiro e a todos que conduziam os rebanhos. Quando encontrardes Esaú, disse ele, vós lhe direis a mesma coisa. E direis que meu servo Jacó vos segue. Eu o aplacarei, pensou ele, com este presente que me precede. E depois o verei pessoalmente, talvez ele fará bom acolhimento. Foi, pois, o presente adiante dele, e ele ficou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite ele se levantou com suas 2 mulheres, suas servas, os seus 11 filhos, e passou para o val de Jaboque. Tomou-os e os fez passar a torrente com tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou só, e alguém lutava com ele até o romper da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, tocou-lhe aquele homem na articulação da coxa, e deslocou-lhe enquanto Jacó lutava com ele. E disse-lhe, deixa-me partir, porque a aurora já se levanta. Não te deixarei partir, respondeu Jacó, antes que me tenhas abençoado. E ele perguntou-lhe, qual é o teu nome, Jacó? Teu nome não será mais Jacó, tornou ele, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e o venceste. Jacó pediu-lhe, peço que me digas qual é o teu nome. Por que me perguntas o meu nome? Respondeu ele, e abençoou no mesmo lugar. Jacó deu àquele lugar o nome, chamou aquele lugar Fanuel, porque disse ele, eu vi Deus face a face e a minha vida foi poupada. O sol levantava-se no horizonte, quando ele atravessou Fanuel, coxeava de uma perna. É por isso que os israelitas ainda hoje não comem o nervo da articulação da coxa, porque aquele homem tinha tocado nesse nervo da articulação da coxa de Jacó. Querido filho, querida filha, 2 capítulos grandes, né? A gente, como eu disse, nós temos aqui Jó para ler ainda, mas essa passagem é bem interessante. Você sabe que o sofrimento de Jacó muito foi causado, né, pela desonestidade que ele teve com o irmão dele. Claro, o irmão dele vendeu ali, trocou a sua bênção, né, de primeiro filho, de líder, de primogênito, por um prato de lentilhas. A gente viu isso nas reflexões anteriores. Mas Jacó foi muito desonesto, enganou o pai velho, cego. E ele foi lá para a casa de Labão, que era o seu parente, era um outro país. Lembrando que Abraão, antes de Deus fazer uma aliança com Abraão, ele também adorava vários deuses, porque naquela época não existia um Deus único. Então Labão, a família de Abraão, adorava ainda outros deuses. Mas Deus, né, o Criador do céu e da terra, fez uma aliança com Abraão. E essa aliança passou para Isaac, né, que era o filho que recebeu a bênção de Abraão, passou para Jacó. E Jacó conquistou, né, essa bênção enganando o pai, mas recebeu a bênção. Foi lá para o lado de Labão, o sogro dele era bem sem vergonha, né? Enganou ele, mudou o salário 10 vezes, deu uma filha, ofereceu uma filha, deu outra. Ele trabalhou como servo ali do rei, do seu tio Labão por vários tempos, né? Era um homem bem desonesto. Mas também Jacó pisou na bola, né? A gente vê, gente, que os escolhidos de Deus, lendo a Bíblia, a gente vê também, né, a fraqueza, a limitação, né, a concupiscência. Eles poderiam ter sido melhores, mas não foram. Eles pecaram muitas vezes. Isso mostra para nós que, claro, a gente não tem que pecar e se acomodar no pecado, a gente tem que lutar. Mas Deus escolheu humanos que são fracos para fazer aliança com Ele. E Ele vai nos ajudar, Ele vai honrar a aliança, né? E você sabe que Jacó decidiu partir porque estava muito difícil o relacionamento com o sogro dele, né? Muito difícil. O dote que ele pagou pelas filhas, as filhas não viram nada do dinheiro também, né? Então estava bem pesado, né? Você vê, já Labão não deu nada do dote que as filhas valiam, né? Que Jacó pagou por elas, trabalhando para ele e para as filhas. Ele era muito dinheirista, ele era muito apegado ao dinheiro, e aquela pessoa mão de vaca, né? Você vê, às vezes o Deus da pessoa é o dinheiro, ela só vive por dinheiro, ela marginaliza os outros, ela faz a família sofrer por dinheiro. Isso traz maldição. O dinheiro ele tem que ser um servo, não um patrão, né? Labão perseguiu Jacó quando ele saiu, né? Jacó saiu escondido e Labão tinha a intenção de matar Jacó, matar e pegar as filhas dele de volta. Se não fosse Deus ter aparecido em sonho para livrar Jacó, né? Olha só. Jacó é o terceiro dos patriarcas, né? Muito importante aqui. Os filhos dele vão gerar as 12 tribos de Israel, que vai começar o Estado de Israel, né? O país, a nação.
de onde veio Jesus, né, que cumpriu todas as profecias. Mas Jacó, ele lidou com as consequências dos seus erros. Aí ele teve que voltar, depois de sofrer com Labão e se despedir de Labão, fazer uma aliança. Era hora, depois de 20 anos, dele enfrentar o irmão Esaú. E Esaú, desde criança, ele já era um guerreiro, gente. Ele era um arqueiro, ele era aquele homem mais rude. E ele prometeu que ia matar Jacó. Então, Deus tinha falado para Jacó voltar, mas Jacó ficou com pavor. Falou, e agora? Como é que vai ser, né? Então, ele foi mandando presentes para o seu irmão, mas veja bem, a gente lida com as consequências do nosso pecado. Por isso que a gente tem que tentar ser honesto, gente. Esse pecado de mentira, de desonestidade, ele é muito sórdido e ele atrai consequências ruins. Por exemplo, talvez você sustenta uma mentira para sua esposa, para o seu esposo há muitos anos. Vem para a luz, vem para a verdade, não viva na mentira. Às vezes a pessoa traiu, sabe, a outra, e nunca fala, eu nego até a morte. Você acha que isso é bonito? Isso é errado. Vem para a verdade, é a verdade que liberta. A verdade é o território de Deus. A mentira é o território do demônio, né? Jacó, ele está lidando com as consequências das mentiras, das trapaças, das desonestidades. Ele enganou o pai, gente, cego, doente, falando que era o irmão, sabe? Claro, o irmão também pisou na bola, mas ele também pisou na bola. Ele também, claro, ficou irritado com Labão e começou, no final da reflexão de ontem, né? Também bagunçar um pouco os rebanhos de Labão, né? Mas isso mostra que a nossa vida tem consequências. Que tudo que você faz para o outro, você está fazendo para Deus. O que Jesus disse no Evangelho, né? O que você faz ao menor desses meus irmãos, você está fazendo a mim. Eu lembro, gente, um caso aqui, né? Quando eu era jovem, bem jovenzinho, eu trabalhei para uma pessoa, né? Lá, eu morei numa cidade pequena, uma época, que tinha uma pessoa muito, muito rica, muito abastada, muito bem de situação. E essa pessoa fez questão de não me pagar e não pagar os outros jovens que trabalharam lá para ela. No sol, né? Um trabalho pesado na época. Eu fiquei magoado, mas eu não sou uma pessoa de guardar tanta mágoa. Eu esqueci e fui para frente. Passou um mês, essa pessoa morreu. E era uma pessoa rica. Falei, o que adiantou, né? Essa pessoa ela vai prestar conta diante de Deus do assalariado que ela deixou de pagar. Por quê, né? É por um amor ao dinheiro, como Labão. É por uma desonestidade, como Jó, né? A gente tem que entender, gente, que Deus nos chama a viver na verdade, na luz. Tudo que a gente faz na desonestidade, na trapaça, a conta vai vir. Tenha certeza. Vai vir e vai vir pesada. Que dê sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreva aqui qual a parte que mais te tocou, que Deus falou ao seu coração. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família.